Olá pessoal, bem-vindo ao primeiro episódio do DTI Play, onde a gente vai falar um pouquinho de melhoria contínua. Eu sou o Bruno e a gente vai conversar hoje sobre criando a cultura da melhoria contínua. Bom, para começar esse episódio, a gente vai falar um pouquinho do mercado, né? Como que o mercado funciona? O mercado sempre é muito competitivo. Acho que todo mundo aqui, né, sabe como é difícil a gente se manter dentro do mercado de trabalho. Então, tanto na parte profissional quanto na parte das empresas, né? A gente tem os segmentos aí bastante competitivos, toda hora tem novos players entrando no mercado, toda hora tem novos produtos sendo lançados, novas estratégias sendo traçadas pelas empresas e a gente não pode ficar para trás. Então, a cultura de melhoria é uma parte fundamental para a gente poder permanecer nesse mercado, né? Não adianta eu achar que o meu produto é o melhor possível, não adianta achar que eu estou bem posicionado no mercado, não adianta eu achar que eu estou em linha com meus concorrentes, né? Muitas vezes, né, eu já converso com muitas pessoas, elas falam, o benchmark, né, eu estou em linha, a qualidade está igual dos concorrentes, o meu custo está igual dos concorrentes. Hoje, né, por enquanto está igual aos concorrentes. A gente não pode achar que isso é o suficiente. Porque daqui a pouco o seu concorrente está trabalhando em melhoria contínua, ele dá um pulo, ele dá um salto, ele faz uma inovação e a gente fica para trás, né? E aí a gente sempre fica correndo atrás do concorrente, fica copiando o concorrente e a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, porque a gente não tem uma cultura de melhorar os nossos processos. Então é super importante a gente desenvolver essa cultura dentro da nossa empresa. Por que que isso é importante? Porque eu preciso estar preparado para mudanças. Melhorar nada mais é do que mudar. Eu preciso mudar. E eu preciso que as pessoas da minha empresa sejam habituadas a mudar. Que é um contra-intuitivo, né? O ser humano, a gente gosta da zona de conforto. Então a gente precisa estar habituado a mudanças, né? E a cultura de melhoria vem justamente nesse ponto, né? Como que eu ensino as pessoas a estarem preparadas para mudanças? Como que as pessoas se preparam para as mudanças? Porque a gente olha muitas vezes nas empresas e as empresas estão buscando trabalhar os seus processos, elas estão indo sempre reativamente, né? Elas estão olhando o indicador, eu tenho uma meta de vender 100 por mês, né? Aí chega na metade do mês, eu só vendi 30, né? Estou abaixo da média, reativo, né? Vamos fazer um plano de ação para poder atingir a meta, né? Sem entender realmente o que o seu processo entrega. Então as pessoas entendem de variação, né? As pessoas entendem, né, que não consigo entregar sempre a mesma coisa, né? Por exemplo, esse vídeo, né, super simples, esse vídeo aqui ele vai ter uma duração aí, 7 minutos, 8 minutos. Se eu regravar esse vídeo, provavelmente ele vai ter uma duração diferente, né? Vai durar menos, né? Ou vai durar mais. Então, ou se você está me ouvindo no podcast, né, esse podcast vai durar menos, vai durar mais, né? Porque tem variação no processo. Não adianta eu querer fazer um podcast, um vídeo aqui de 7 minutos, aí eu descobri que eu já falei quase tudo em 3 minutos e começar a encher linguiça, né? O famoso enrolar aqui para poder a duração do vídeo de 7 minutos, né? Então, é isso que a gente faz no dia a dia do nosso processo. A gente fica achando culpado, a gente fica reativamente tentando fazer o nosso processo se enquadrar naquilo que a gente quer. Quando na verdade eu tenho que entender o que o processo faz. Então eu tenho que criar essa cultura. Eu tenho que ter esse método para poder gerar a cultura de melhoria. Então, a gente tem aí o Lean, a gente tem o Six Sigma, tem outras metodologias que são capazes de fazer isso, né? De treinar as pessoas. Então eu preciso que as pessoas entendam de variação, eu preciso que as pessoas entendam de como o processo que a gente está melhorando se relaciona com os outros processos da nossa empresa, né? Então, qual que é o impacto que tem alterar algum processo na minha empresa? Como que ele vai se comportar com relação aos outros processos, né? Vai impactar os outros processos vão precisar de ajustes, né? Eu estou melhorando alguma coisa para piorar outra. Então a gente, que é a visão sistêmica, né? A gente precisa colocar isso na cabeça das pessoas,
Né? As pessoas precisam pensar desse jeito. Então, o meu processo entrega algo para a minha empresa. E qual que é a relação que ele tem com os outros processos? Então, se a gente quer ter uma cultura de melhorar processos, que é super importante, né? Eu preciso estar pronto para mudanças. A gente tem um exemplo aqui recente, né, desde quando eu estou gravando aqui esse episódio, que é a pandemia. Né? Então, a pandemia veio e mudou drasticamente, né, o mercado onde as empresas estavam inseridas. Então, as empresas tiveram que se adaptar no home office, tiveram que se adaptar no consumo à distância, e muitas tiveram muita dificuldade para poder fazer isso. Né? Então, a gente vê muitas empresas fecharam, muitas empresas quebraram. Por quê? Porque elas não conseguiam se adaptar, elas não estavam prontas para as mudanças. Né? Então, a cultura de melhoria contínua vai nessa linha. Né? Então, eu vou me preparar para sempre estar inovando, sempre estar buscando reduzir os meus custos, aumentar a minha qualidade, né, de exceder aí na expectativa do cliente. Né? E para isso eu preciso fornecer um método, eu preciso de treinamento, eu preciso treinar as pessoas, eu preciso que elas estejam prontas para fazer a empresa mudar, a empresa melhorar. Porque a empresa é feita de pessoas. Né? Então a gente precisa treinar as pessoas. Então, é no Lean, né, que é a metodologia que fala dos desperdícios, como que eu vou fazer mais com menos, como que a gente vai impactar, né, a nossa eficiência, né, ou no Six Sigma, ou que é a variação, né, como que eu entendo o meu processo, como que eu enxergo o meu processo, como que eu consigo impactar o meu processo de forma duradoura, como eu consigo impactar o meu processo de forma permanente, que é a melhoria, né? E não eu ser reativo ao que o meu processo entrega. Né? E aí, reativo que eu falo é reativo de hora, reativo de mês, reativo de ano. Né? Eu estou sempre fazendo ações pontuais sem me preocupar com a melhoria geral do processo. Okay? Então, fornecer um método, treinar as pessoas, capacitá-las nesse método, é a parte fundamental para a gente poder falar de cultura de melhoria. Então, quero melhorar na minha empresa, preciso começar a desenvolver essa cultura. Né? Motivação é super importante, mas eu preciso fornecer o método. Né? Qual que é o método que as pessoas vão utilizar? Né? E eu preciso treinar as pessoas nesse método. Então, essa é a parte principal aí quando a gente fala da cultura de melhoria. Bom, esse foi o primeiro episódio do DDTI Play e a gente vai conversar mais de melhoria contínua aqui ao longo desses episódios. Aguardo você no próximo vídeo.